Oi, meu nome é Ingrid Flores, eu moro em Portugal há 2 anos e meio, mas no momento eu tô aqui em Berlim, na Alemanha, fazendo um intercâmbio para tentar aprender um pouquinho do idioma e conhecer um pouco do que essa cidade tem para oferecer. Eu já fiz outros intercâmbios, então eu gosto de falar aqui no canal sobre as minhas experiências de viagem, de morar fora, e não ia ser diferente agora, passando esse tempo aqui fazendo intercâmbio na Alemanha. Eu já fiz um vídeo anterior explicando por que eu escolhi esse intercâmbio, por que Berlim, quais foram as condições que eu tinha para vir para cá. E também falo nesse vídeo sobre uma outra coisa bem importante, na minha opinião, que é o fato de um intercâmbio não ser apenas a escola, a cidade, mas é também o conjunto inteiro de experiências que a gente vive passando um tempo fora, se desafiando, saindo da zona de conforto. Então, se tu quiser, já pode dar uma espiada nesse vídeo ou assiste depois desse daqui, tu que sabe. Hoje eu já quero focar em outra parte, que é, apesar do intercâmbio não ser só a escola, não ser só a cidade, é sim muito importante que o teu curso e a tua escola sejam sim bons para que a tua experiência de intercâmbio seja completa. Por isso eu vou ser bem sincera com vocês sobre essa escola na qual eu tô fazendo o meu curso de alemão aqui em Berlim. Vou explicar para vocês como é que eu cheguei nela, como é que funcionou a negociação e como é que tá sendo a expectativa versus realidade que veio surpreendendo desde o início dos processos aqui. E hoje é vídeo de reclamar. Hoje eu vou reclamar. Tá, vamos lá, como é que eu escolhi a escola? Depois que eu decidi que eu queria fazer o curso de alemão como treinamento da minha empresa, eu precisava achar uma escola que eu achasse boa e que se encaixasse dentro do orçamento que, né, minha empresa me dava. Aí eu pesquisei bastante, olhei muitas avaliações, etc, e até que eu achei uma escola que o preço era muito bom, essa escola. Se eu não me engano, custava uns 350 euros para fazer o A1.1 inteiro, um mês de aula. Só que é uma escola que não oferece acomodação, como outras oferecem. O que no momento não era exatamente um problema para mim, porque eu ainda estava buscando acomodação por conta própria. Aqui em Berlim tem umas empresas, assim como deve ter no mundo todo, que alugam apartamentos, estúdios, assim, por temporada para pessoas que vêm estudar, trabalhar, passar um tempo e, enfim, não querem alugar um Airbnb. Então, na altura em que eu tinha encontrado essa primeira escola, que acho que era maio ou junho, eu entrei em contato também com algumas dessas empresas de acomodação e tinha conseguido, para a época que eu queria, que acho que era o mês de setembro, uma acomodação, um estúdiozinho só para mim e que encaixaria ainda dentro do valor que eu tinha com a empresa. Acomodação, o curso e ainda, naquela altura, eu ainda conseguiria pagar as passagens de ida e volta, tudo dentro do orçamento. Show! Tava tudo dando certo aparentemente, mas levou tempo para que eu pudesse fechar mesmo com a escola e com a acomodação. E no fim, quando eu finalmente passei pela burocracia e tal, de ter o meu curso aprovado e poder comprar, não tinha mais vaga nessa acomodação. E aí eu procurei outras maneiras, procurei hostel, procurei Airbnb, procurei tudo, assim, e não tinha mesmo como eu encaixar o valor de uma hospedagem por conta própria, mais o curso e sem passar meu orçamento. Então eu tive que voltar alguns passos e ir atrás de uma escola que oferecesse acomodação, mas que eu ainda assim pudesse pagar e que eu achasse que era interessante. Até que eu cheguei numa escola que eu já tinha ouvido falar, inclusive aqui no YouTube, uma criadora de conteúdo que eu sigo, que eu gosto, que mora aqui em Berlim, que é a Michelle Alves. Ela fez exatamente esse curso de um mês, essa escola, e foi uma coincidência mesmo, eu já tava na minha cabeça certo que eu ia fechar com aquela outra escola quando eu vi o vídeo dela, então foi só, tipo, legal. Mas quando me vi sem opções, eu acabei indo atrás deles, pedi orçamento mais de uma vez, passei muito tempo negociando com eles, foram muitas trocas de e-mail e tal, até que eu fechei mesmo com eles. Era uma escola que era, em geral, bem recomendada, tinha boas avaliações, a localização era boa, eu ia conseguir pagar, então, tipo, show. Acabei tendo que mudar só a data, que daí eu acabei vindo em outubro. Pra vocês verem como o planejamento é importante, né? Porque foram pouquíssimos meses de diferença pra eu sair de um ponto em que estava tudo certo, eu tinha conseguido onde ficar, onde estudar, tudo certinho. Para pouquinho tempo depois eu não ter onde ficar, não poder ficar na mesma escola, e, enfim, tudo mudou. Então planejem, quanto antes vocês planejarem, melhor. Tá, Ingrid, mas por que tantos e-mails, tanta negociação assim para fechar um simples curso de idiomas? Isso, na verdade, foi por causa da acomodação, porque eu queria muito ficar sozinha, não tava a fim de dividir apartamento,
Porque pode ser frescura da minha parte, sim, mas eu já dividi apartamento com muita gente na minha vida, já morei em muitos endereços com criaturas muito distintas umas das outras, e eu sei que uma simples pessoa dentro de casa pode tornar a tua vida um inferno. Eu já não sou uma jovem de 18, 20 anos, já não sou mais Erasmus, então, sabendo que eu ia vir aqui, estudar, ia trabalhar e tal, eu queria paz. Mas as poucas opções que ainda tinha naquela época pra mim, ainda algumas pareciam boas. Uma delas foi, acho que um estúdio, um flatzinho, alguma coisa assim pra eu ficar sozinha, que era de uma empresa com a qual eu mesma tinha entrado em contato pra tentar alugar um apartamento pra mim. Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Essas empresas de acomodação, elas têm cotas com outras empresas, tipo escolas, sei lá, universidades, empresas que querem mandar seus funcionários de um lado para o outro. Enfim, tem cotas. Tanto é que não tinha para eu alugar particular, mas tinha uma vaga através da escola. Então, uma coisa importante de saber. Por isso também, quanto antes tu fizer as tuas reservas e tal, mais fácil vai ser de tu encontrar lugar e de tu encontrar um preço que seja viável. E aí, show! Eu acho que eu ia ter que mudar a data só, mas de resto ia ser tudo como eu sonhava. Eu poder ficar sozinha, fazer meu curso, tinha internet, se não me engano tinha até academia, coisa assim no lugar, não me lembro direito. Mas aí eu resolvi dar um Google no endereço que eu ficaria, ou seja, nesse prédio em específico dessa empresa. E aí eu fui surpreendida, meus caros amigos, com avaliações de muitos estudantes. Várias avaliações recentes, falando de uma infestação, uma epidemia de traças no prédio todo. No prédio. Tinha foto e as pessoas dizendo que a empresa sabia dessa infestação e não tava fazendo nada. E aí as fotinhas das traças, assim, tipo, no lençol e tal. Eu fiquei... jamais, jamais, jamais. O que eu fiz? Como eu ainda estava em negociação com a escola, eu mandei essa informação para meu contato lá dentro da Alpadia. E o que ela me disse é que ela não fazia a mínima ideia deste fato e que ia ver o que dava para fazer. O que eu já achei bem estranho, né? Mas às vezes a gente fica ali, ó, lutando contra a nossa intuição e contra os fatos que estão se apresentando na nossa frente, né? Mas vamos seguir. Então nós chegamos na minha única outra opção, que era um quarto que eu poderia alugar, num prédio em que eu teria que utilizar uma cozinha e um banheiro compartilhados. E daí eu fiquei assim, pensando, bom, mas pelo menos eu posso entrar e sair dentro do meu espaço a hora que eu quiser. Comecei a mirabolar na minha cabeça o que eu precisava fazer para utilizar o mínimo possível aquela cozinha coletiva que na minha cabeça já tava lá suja, podre. Mas imaginei bem isso, assim, tipo um hostel, que tu vai pro teu quarto, porque tem hostel que tem quarto privado, nunca aluguei, mas sei que tem. E aí usa o espaço comunitário, já fiquei em muitos hostels. E foi assim. Imaginei que era um prédio, assim, focado em estudantes. Porque foi exatamente assim que ela me falou todas as vezes. Ingrid, tu vai ter o teu quarto, mas tu vai precisar utilizar uma cozinha e um banheiro compartilhados. E eu, tipo, ok. Até que tá, ok. Fechei com a escola. Assinei o que tinha que assinar. Paguei. Por certo. Quando veio o e-mail com os documentos oficiais do tipo, você é aluna, aqui está seu apartamento, seu curso e tal. Aí tava escrito no documento shared apartment. Apartamento compartilhado. E aí quando eu vi aquilo, eu li o máximo de vezes que eu pude o documento e mandei um e-mail pra Silvia, que era a mulher com quem eu tava falando. Falei, Silvia, aqui tá escrito que é um apartamento compartilhado. O que nós tratamos nos 852 e-mails que estão aqui atrás e no telefone, quando nós falamos, é que eu ficaria num quarto sozinha. Basicamente, o que estava acontecendo? Ao invés de me dizer, Ingrid, essa opção que é onde tu vai ficar é um apartamento compartilhado, por isso a cozinha e o banheiro são compartilhados, não, ela ficou me insistindo. Ah, não, tu vai alugar um quarto, mas lá nesse lugar vai ter... Gente, sério. Aí na resposta da Silvia ela disse, não, Ingrid, mas ainda é a melhor das opções, que tu só vai dividir o apartamento com uma pessoa, imagina. A maioria divide com 2 e tu também não vai precisar conviver com um monte de gente, sei lá. Assim, me tirou pra louca, né? Como se eu tivesse inventado tudo aquilo que a gente conversou todo aquele tempo. E ainda tentou fazer eu achar que eu tava saindo na vantagem, né? Tipo, ok. Mas eu tava numa fase bem desbocadinha e isso veio pro meu benefício. Porque eu respondi, olha, diante dos cenários que tu tá me oferecendo agora, depois que eu paguei, sim, é a melhor opção, mas não foi isso que eu combinei. E honestamente, isso já muda a minha visão sobre a escola. Pá, peguei e falei mesmo, tipo, como assim? Tá me tirando pra louca? Acabei de gastar milhares de euros aqui. Respeita a minha história também, né? Mas tá,
Tá. E desistir não era uma opção. Houve vários ruídos e tal, mas não era como se eu pudesse só dizer devolve meu dinheiro que eu não quero mais, porque, como eu já mencionei, isso é uma coisa que eu tava fazendo através da empresa e eu já tinha me comprometido. Até que chegou a véspera da viagem, na semana anterior, me mandaram. Outra pessoa me mandou um e-mail me avisando que seria a Joana que ia me entregar a chave. Eu não entendi muito bem, até chegar aqui e descobrir que a Joana era uma outra aluna. Eles deixaram com ela a responsabilidade de me entregar a chave no domingo à noite, que foi quando eu cheguei. Que foi outra coisa que eu achei bem estranha também, porque se tu tem um prédio com vários apartamentos, recebe estudantes todo mês ou a cada tantas semanas, pô, tem uma pessoa pra entregar a chave, sabe? Ou uma pessoa de plantão na escola, que seja pra gente ir lá buscar a chave. Sei lá, eu achei meio nada a ver tu botar esse compromisso no estudante. Mas ok, isso posso só estar sendo chata. As meninas do apartamento de cima ficaram na rua porque o estudante não ficou em casa? Ficaram. Eu dei sorte mesmo que a menina me entregou e ficou me esperando e tal. Mas calma que não foi tão fácil. Esse prédio aqui em que a escola tem apartamentos, ele é tipo um grande prédio, mas como se fossem vários blocos. Tu olha, é um prédio só, mas tem várias entradas diferentes e cada entrada tem um número diferente, um endereço diferente. E pelo site da escola eu sabia que eles tinham o número 71 e o 75. Mas desde o início, toda a documentação que eles me mandaram estava escrito que o meu número era o 71. Esse foi o endereço que eu recebi também no e-mail, com o número de contato de telefone da menina que ia me entregar a chave e tal. Aí, no dia que eu finalmente cheguei aqui, fiquei esperando por ela na frente do 71. E ela, onde é que tu tá? Até que a gente se encontrou, porque o número 75 não entra pela mesma frente, tem que dar a volta por trás do prédio. Ou seja, me deram o endereço errado para a chegada. Ainda assim, tudo bem, não é mesmo? Eu cheguei, o apartamento estava aqui, não foi um golpe. Quando eu entrei no apartamento, com o que eu me deparo? Com as minhas duas colegas de apartamento. Lembra? Lembra do e-mail lá da Silvia dizendo que eu tinha sorte, que eu só ia precisar dividir com uma pessoa? Não. Eram duas. Elas eram super novinhas, assim como todo mundo com quem eu convivo aqui. Ambas da Suíça. E elas, na verdade, estavam em três, porque mais uma amiga delas, as três estudaram juntas na escola. Tava no apartamento de cima, mas ela tava sempre aqui, na verdade. Então era eu convivendo com mais três meninas nesse apartamento. Mas, tipo assim, foi tudo bem, porque elas realmente eram queridas, eram educadas, limpavam o que elas sujavam, tipo, show, assim. Mas isso não anula o fato de que a escola mentiu pro tio, né? Primeiro me disse que eu ia ficar sozinha no lugar, aí era um apartamento pra dividir. Daí não se preocupa que tu vai dividir com uma pessoa, chego aqui são duas, na verdade três na prática. Então, assim, já tá ficando difícil defender a escola, assim, só nessa parte. Aí no primeiro dia, que era na segunda-feira, na manhã seguinte, eu tinha que estar lá mais cedo, eu tinha que estar às 8 da manhã. Aí tu chega e é uma fila com todos os alunos que estão começando naquele dia, independente do nível que tu esteja, tá todo mundo lá. Daí tu fica aquela primeira hora inteira esperando todo mundo, né, terminar o seu cadastro e tal. E aí quando eu terminei de fazer ali o meu cadastro, eles me deram um papel com o horário das minhas duas aulas. Eu tinha me inscrito para um curso que era das 9 da manhã ao meio-dia e 15, porque tinha 15 minutos de intervalo. Mas de acordo com a escola, o que eu contratei foi um curso até meio-dia e 15, que depois continua até 1h30 da tarde. E aí eu fui perguntando para as minhas colegas e também ninguém sabia dessa segunda parte do curso, que era a aula intensiva. Então isso também foi muito estranho. Tipo, mais uma vez, assim, a escola tratando todo mundo como se fosse meio Loki, assim. Tipo, o quê? Não foi isso que eu contratei. Mas ok, mais uma coisinha assim pra relevar, ok. Peguei meu papel, fui pra minha sala, eu e todo mundo que recebeu esse papel. Aí depois de uma meia hora ali dentro que ninguém aparecia, surgiu uma professora que nos disse que aquela não era a nossa aula, a gente teve que sair. Ou seja, nos mandaram pra aula errada. Trocamos de sala. E assim foi indo, gente. Esse primeiro dia, assim, foi indo. Aí, ao longo da manhã, nós descobrimos que nós íamos ter algumas das aulas à tarde. Nós contratamos o curso das manhãs, né? E não, nas quintas e sextas as nossas aulas seriam do meio-dia e meia, mais ou menos, até às 6 da tarde, uma coisa assim. Só essa parte, assim, de organização eu já achei muito, muito complicada. Não tenho experiência com outra escola, não contratei outra escola para poder comparar. Por isso que eu digo, deixem aí nos comentários se vocês têm alguma experiência parecida ou, melhor ainda, bem diferente pra gente saber. Mas achei
super desrespeitosa a maneira como a escola tratou os alunos, assim, só falando desse recorte, sabe? Eu acho que sim, a maioria dos alunos é jovem. O jovem, ele é mais flexível. Eu já fui Erasmus, entendeu? Eu sei como é que é, a gente se adapta, as prioridades são outras. Mas ainda assim, eu acho que mesmo o jovem de 18, 20 anos, tu tem que tratar com respeito, como uma pessoa que tu espera que tenha os próprios compromissos, a própria vida, e que não vai poder ficar se adaptando a uma escola que muda tudo sem aviso prévio. E além de que eu acho que tem que respeitar os de 18, 19 e 20, tem que respeitar quem não tem essa idade e não esperar que todo mundo vai ter disponibilidade para se adaptar a um curso, sendo que não foi isso que foi contratado. Então, assim, eu achei que nesse aspecto a escola falhou muito e nesse aspecto eu já, com certeza, não recomendo. Eu cheguei aqui e achei o apartamento bom em termos de tamanho, ele tem uma estrutura boa, ele é super simples, mas, tipo, quem mora na Europa, em cidades frias, vai entender, tipo, as paredes são bem grossas, tem calefação, as janelas isolam bem a entrada de vento, então, tipo assim, não passar o frio é um grande benefício. Não gostaria de passar frio no intercâmbio nem em nenhuma situação. Cada um tem o seu próprio espaço, tem as coisas que a gente precisa de maneira geral, então nisso, ok, não posso falar mal, mas tem o detalhe que eu vou mostrar melhor no outro vídeo, que é a sujeira que tava isso aqui. Velho, eu passei bastante tempo já limpando esse apartamento. E eu tô, tipo, toda vez que eu limpo é, tipo, só modo sobrevivência, assim, pra eu conseguir estar aqui dentro durante essas semanas. Porque se eu fosse limpar mesmo pra viver e tal, nossa, a limpeza ia ser bem mais pesada, assim, do que eu fiz até agora. Mas, enfim, falei das negociações, falei das burocracias e falei da expectativa versus realidade em relação àquilo que eu contratei da escola. Agora, um outro ponto que, mais uma vez, eu não tenho como comparar, mas que para mim foi super, super, super relevante em relação à minha escolha e também o motivo pelo qual eu não recomendo a escola, eu achei as aulas muito chatas. Tem dias que dá muita vontade de chorar, arrancar os cabelos, assim, porque as aulas são difíceis de entender. E, tipo assim, o que eu notei de primeira que me incomodou muito é a gente chegou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, em que nós não sabemos nada ainda. Nós estamos no nível inicial, 1 do 1, para aprender alemão. E nós não tivemos as primeiras aulas, assim, super didáticas. Eu esperava chegar na aula de alemão 1.1 e ser meio que alfabetizada de novo. Tipo assim, conhecer letras que eu não conheço, ou as combinações de sons, de vogais, de consoantes que eu não conheço, eu não tenho essa referência, porque eu não falo esse idioma, por isso estou aqui para aprender. Nada disso a gente passou. Os professores eram muito focados na fala. Só que assim, ele não escreveu a frase no quadro. E ele não disse de maneira nenhuma o que é. Ele não fez uma mímica. Então a sensação que eu tenho quando eu tô na aula é que eu tenho que adivinhar o tempo todo, sabe? Eu não me sinto sendo ensinada de uma maneira que eu vou entender. Então, se eu não tivesse estudado por conta, se eu já não tivesse acesso a aulas online que eu já vinha assistindo antes e tal, eu ia ter me ferrado muito. E ainda assim eu posso dizer que o meu aproveitamento foi muito pequeno mesmo. Não acho que esse é o curso ideal. Cada um aprende de uma maneira diferente. Eu tendo a gostar mais de aprender, eu indo atrás de informação e eu me ensinando, eu aprendendo e tal. Mas eu me desafiei a sentar numa sala de aula e ter alguém para me ensinar algo que eu achei que ia ser muito mais fácil, né? Geralmente é assim, se tu tem que aprender por conta própria, é mais desafiador, tu vai ter que ir, né, pegando as coisas, buscando fontes e tal. Quando tu senta numa sala de aula e o teu professor não te diz isso é um relógio, e aí ele fica falando a palavra relógio em outro idioma, até tu adivinhar por algum motivo que ele tá falando de um relógio, pra mim isso foi tipo, estou perdendo horas de vida nessa sala. Então isso pra mim foi bem grave, assim. Mas aí eu tive a esperança de que com outro professor ou outra professora fosse melhor.
E de fato eu tive essa experiência, porque eles trocam de professor como quem troca de roupa. Tu meio que nunca sabe quem é que vai entrar na sala de aula e vai te dar aula. Então, por mais que a escola possa ter o seu método, sei lá, ainda assim cada professor ensina um pouquinho de um jeitinho diferente. E a cada aula, então, tu tem que te adaptar não apenas ao conteúdo novo, mas também àquele professor novo que apareceu ali para te ensinar do jeito dele, aquilo que ele tem para ensinar. Teve uma aula, assim, que eu juro pra vocês, eu tava, assim, completamente perdida. Porque o professor tava falando das horas. Só que a gente não tinha aprendido os números. Sério, eu queria arrancar meus cabelos, meus preciosos cabelos nesse dia. E aí eu acho que em algum momento transparecia a minha frustração e o professor, que estava sentado exatamente de frente pra mim, me olhou e repetiu, gente, eu juro, 6 vezes a mesma frase. Cote, 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 cote. Cote, 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 cote. Pra mim era só barulho. Ele falando, nananana. Quando ele repetiu pela 6ª vez, eu falei, I don't know what you're saying, I have no idea. Aí eu acho que ele perguntou em inglês, Are you sad? Perguntou se eu tava triste. E eu, tipo, não, tipo, chorando sangue, assim. Não entra na minha cabeça como é que o cara achou que ele me perguntando uma frase que eu nunca sequer foi ensinada, tipo, você está triste? Não é uma frase que eles nos ensinaram, e ele ficou repetindo, me perguntando aquilo. Cara, eu não vou aprender por osmose só porque eu tô ouvindo a palavra, entendeu? Então, tipo, isso pra mim foi, tipo, uó, assim. Achei eles fracos nesse sentido. As aulas de tarde, assim, que parece que são mais longas ainda, porque tu perde o dia, né? Eu ficava olhando pra janela e pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Mas é isso, eu me inscrevi, eu tenho que fazer, né? Não tem opção. E eu não tô dizendo que a Alpadia é a pior escola do mundo, nem nada disso. Como eu falei, eu nem tenho como comparar com outra escola de alemão, mas eu gostaria de ter tido uma experiência diferente da que eu tive. Isso é claro pra mim, assim. E pra ser uma escola do tamanho que eles são, com a dimensão que eles têm, trazendo alunos de todos os cantos e tal, eu acho muita irresponsabilidade. E desrespeito, assim, com quem tá investindo o seu dinheiro e seu tempo para vir fazer o intercâmbio. Então é isso, aqui não é o Twitter, mas eu estou reclamando sim. Teria mais um monte de coisa para reclamar, digo, para contar sobre a escola, mas acho que deu para entender mais ou menos o que são as coisas que me incomodaram. Depois eu olhei as avaliações no Google, os reviews, com outra atenção e com outro olhar, e percebi que várias pessoas reclamavam de algumas coisas que são as que me incomodam. Mas acho que pro vídeo de hoje tá bom já os exemplos que eu dei. Vou contar separadamente sobre a sujeira que estava acontecendo aqui dentro. Vocês vão assistir eu limpando. E ainda vou mostrar bastante de Berlim, vocês não vão ficar vendo só eu falar, reclamar aqui. Espero que esse vídeo te ajude, principalmente se tu tá pensando em fazer um intercâmbio, um curso no exterior, para tu saber também o que olhar e ao que estar atento na hora de escolher uma escola, um curso. O mundo é assim, até na Alemanha, às vezes as pessoas prometem uma coisa e não entregam isso. Espero ter te ajudado e espero também que isso não te desanime, porque o intercâmbio ele é mais do que só o curso e existem muitas escolas que podem entregar aquilo que tu espera mesmo da tua experiência. E a gente se vê agora nos próximos vídeos aqui por Berlim. Obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Sem problemas em alemão é kein Problem. Kein Problem. Agora, para dizer de nada, você pode usar a palavra bitte Bitte. ou bitte schön. Bitte schön. Bitte.